que você pediu para desenhar vetor resultante. Eu assisti de novo a videoaula, só que eu não consegui pegar. Então, foi essa única que eu não consegui entender e fazer. O resto foi de boa. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Vou colocar minha tela aqui para a gente começar. Boa noite para todo mundo, né? Primeiramente, estava conversando aqui, o pessoal foi entrando. E boa noite para todo mundo que chegou depois aí. Eu vou dar o primeiro exemplo do peitoral menor. Puxar aqui. Eu tinha pedido para algum dos grupos fazerem sobre o peitoral menor. Acho que foi o pessoal que terminou por último ali. Vamos lá. Peitoral menor. Peitoral menor é um músculo que fica mais profundo comparado com o peitoral maior. Então, eu pedi para vocês fazerem o desenho, né? Tenho certeza. Eu já vi alguns desenhos ali. Estão muito bem de desenho, são bons desenhistas. Melhor desenhistas do que eu, inclusive. Sobre o peitoral menor, então, o ideal que seria? Você tem que desenhar o formato da musculatura. E a ideia de fazer vocês desenharem é para vocês fazerem o exercício de já pensar como é o sentido da fibra daquela musculatura. Então, dá para perceber aqui por essa imagem qual é o sentido das fibras do peitoral menor. Percebemos também que o peitoral menor ele tem uma origem e 3 inserções aqui. Tem uma inserção em cada uma das costelas, terceira, quarta e quinta costelas. Enquanto tem uma origem posicionada lá no processo coracoide da escápula, que é esse ponto de ossinho aqui, ó. E mais acima na escápula você tem o acrômio e abaixo da escápula você tem um processo coracoide. Ou seja, se você desenhar as costelas e desenhar a escápula já é suficiente para o peitoral menor. Mas se você quiser desenhar o úmero também, desenhar a clavícula e o externo aqui, ele fica mais completo, dá para entender melhor o que pode acontecer pela ação deste músculo. Então, partindo do primeiro, a primeira coisa que vocês tinham que fazer na atividade era fazer justamente este desenho, né? Desenho parecido com o que está aqui. Claro que eu não vou ficar exigindo de vocês desenho bonito demais, mas para ter uma ideia, como eu falei, do sentido das fibras. Aí, a segunda coisa era fazer as definições, né, com relação a que é o que estava, quais são as origens, quais as inserções, né, desse local. E aí, para depois pensar lá em fazer o vetor resultante. Então, a André até comentou, e essa era a minha ideia mesmo, tá, André, que era focar nessa questão dos vetores. Porque desenhar o músculo, entender o sentido, origem, inserção, são materiais que você tem, por exemplo, da anatomia, que eu já tinha colocado para vocês anteriormente, e então a gente acaba trazendo um pouco do conteúdo que vocês já tiveram. No questão do vetor, é o seguinte, primeira coisa que você tem que testar para poder definir o vetor era definir as origens e inserções, pela imagem aqui como está colorida, fica bem mais fácil, né? Dá para definir que eu tenho um tendão aqui, eu tenho um tendão aqui, um tendão aqui, um tendão aqui. O que me leva a pensar numa seguinte coisa. Eu posso desenhar um vetor para cada uma dessas inserções. É possível. Por que é possível desenhar para cada uma dessas inserções? Porque cada uma tem um sentido diferente. A direção do vetor pode ser diferente, porque a direção do sentido da fibra é diferente. Então você pode perceber que esta fibra aqui, ó, ela é bem mais verticalizada do que essa aqui, que está no sentido mais oblíquo, né? Então a gente tem aqui diferenças que podem ser realizadas de acordo com o sentido das fibras. E tem músculo, pessoal, que pode fazer diversas coisas. Por quê? Porque ele tem fibras nos diversos sentidos. Ontem eu dei o exemplo de um músculo desse, que é o trapézio. O trapézio ele tem fibra que tem uma direção e outras fibras lá embaixo têm outra direção completamente diferente, o que possibilita para ele
fazer os mais diversos movimentos. Então, nesse caso aqui do peitoral menor, a gente vai traçar o seguinte, parte aqui da origem dele aqui em cima, aqui o osso que ele está levando em consideração é o processo coracóide, como eu falei, da escápula, traça a partir desta origem uma reta, e aqui eu vou levar em consideração esta origem aqui em específico, tá? Essa inserção aqui embaixo, aqui, essa origem e essa inserção aqui embaixo. Então, eu traço aqui uma reta, mais ou menos do tamanho dessa inserção. Eu vou fazer isso ao vivo, para já ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, para ficar mais didático. Vou aumentar aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Eu vou até tirar essas setas que já estão marcando. Eu ir fazendo passo a passo aqui, eu acho que funciona melhor. Vamos lá, vou inserir aqui as formas e vou pegar aqui. Beleza. Então, traço aqui a partir da inserção uma reta. Vou melhorar um pouquinho essa forma para ela ficar mais visível para vocês aqui e botar numa cor melhor, né? Com amarelo fica melhor. Beleza. E traço uma outra reta perpendicular a ela. Segunda coisa que eu tenho que fazer. Perpendicular, e nesse caso aqui do tamanho do músculo, né? Aqui, ó. Estou levando em consideração aqui essa reta, este tamanho aqui do músculo, até aqui. E nesse caso aqui, uma reta perpendicular a ela, relacionada ao tamanho do músculo, ao comprimento do músculo neste caso. Depois que eu fiz isso, eu venho e traço as retas paralelas a essas que eu já tracei. Então, eu vou traçar uma reta paralela a esta, colocar de cor diferente aqui, colocar num azul. Esta reta é paralela a esta, e ao mesmo tempo vou fazer uma reta que é paralela a outra aqui para fechar o meu paralelogramo. Ok, vem aqui. Vai ficar do tamanho do músculo, eu vou puxar aqui um pouquinho mais. Beleza. Aí eu estou traçando, vou colocar essa aqui de cor diferente também. Muito bem, aqui eu formei o paralelogramo. Então aqui eu tenho essa reta azul paralela a esta reta amarela e essa reta azul aqui embaixo menor paralela a essa reta aqui em cima. Lembrando que eu fiz primeiro essas duas retas amarelas, levando em consideração o osso que vai ser movido aqui, que será a escápula. Aí que eu faço? O que é o vetor resultante? O vetor resultante é uma reta que passa cruzando de maneira diagonal este paralelogramo. Olha lá. Vou colocar essa aqui de outra cor. Vou colocar de... Será que branco aparece? Aparece. No músculo vermelho aparece, né? Então aqui, ó, esta reta, ela passa cruzando exatamente do tamanho do paralelogramo que eu desenhei. Então esse é o vetor resultante. No final das contas, o que eu quero saber é essa reta branca. Eu vou até tirar aqui para ficar claro que é este vetor resultante que eu estou procurando. Estou procurando ele porque ele vai me mostrar o sentido da contração. O sentido da contração do peitoral menor pode ser nesse daqui, onde eu faço o quê? Eu estou trazendo essa reta para baixo. Olha como a seta dele está para baixo. Nesse caso aqui, ele está puxando a escápula para baixo. Uma das coisas que o peitoral menor faz é depressão da escápula. Jogar a escápula para baixo. Por que ele joga a escápula para baixo? Como ele tem uma inserção aqui no processo coracoide da escápula, o vetor de força dele me mostra que eu posso puxar essa escápula para baixo. Puxar esse processo coracoide para baixo e, consequentemente, a escápula descer.
Então, é um movimento possível que o peitoral menor é capaz de fazer. Beleza, pessoal? Deu para entender a explicação? Se não deu, me avisa. Eu explico de novo. Que eu sei que isso aqui é meio enjoado mesmo, tá? André aí que tinha perguntado antes com relação a como é que acha o vetor resultante. Então, professor, deu um problema aqui na minha internet e no Hum, meu notebook, aí travou na hora que você hum. estava explicando. Aí só peguei o finalzinho. Foi Teria como só, repetir, por favor? foi só para André, pessoal? Porque às vezes foi mais para mais Não, gente foi aí. a minha internet mesmo. E o Ah, meu notebook travou. eu vou explicar num outro exemplo, tá, André? Tá bom, Ficar pode mais ser fácil. o bíceps femoral, não? Acho que é o seu, né? Olha só, pessoal, tô dando esse exemplo do peitoral menor, até puxando o gancho, né, André? Porque o peitoral menor ele faz duas funções. Ele pode trazer a escápula para baixo, mas ele também pode trazer a costela para cima. Então, ele pode fazer duas funções: ou depressão da escápula ou elevação da costela. Para que eu elevo a costela? Para eu inspirar, por exemplo. Na hora que eu faço inspiração, né, que eu puxo o ar, eu tenho que expandir a costela. E uma das coisas que eu faço para expandir a costela é trazê-la para cima. Quando eu faço isso de maneira forçada, puxo forte, de maneira voluntária mesmo, né? Dou aquela puxada no ar para sentir o oxigênio entrando. Nesse caso aqui, eu tenho uma ação do peitoral menor, fazendo elevação da escápula. Mas por que eu sei que isso acontece? Porque a inserção dele aqui nesta região, ela é tão móvel quanto a inserção que ele tem aqui na região da escápula. Então, como é que eu faria neste ponto aqui em específico, né? Então, eu vou tirar novamente aqui e traçar de novo as retas para a gente entender melhor o que a gente está falando aqui, tá? Lembrando que a primeira coisa que eu faço é identificar o músculo. Já identifiquei, o músculo é o peitoral menor. A segunda coisa que eu faço é identificar as origens e as inserções, ou as inserções, nesse caso aqui, as inserções superiores e as inserções inferiores. Aí eu venho fazendo a marcação dessas regiões, né? Entendendo aqui aonde elas estão ligadas. Então, entender aqui que eu tenho uma ligação com o processo coracoide da escápula e com as costelas. A partir daí, eu faço a minha primeira medida, que é uma reta. E eu vou levar em consideração aqui, ó, este feixe de fibras aqui, tá, pessoal? Esse feixe aqui que está inserido na terceira costela, e não aquele da quinta costela que eu tinha feito anteriormente. Essa imagem aqui, ó, ela tem a ver com o feixe da fibra que vai na quinta costela. Eu vou dar um exemplo de um feixe de fibra que vai na terceira, ou seja, tem que vir mais ou menos até aqui, ó, que é até onde está o músculo se inserindo aqui. Fiz essa reta a partir da inserção dele. Tenho uma outra medida que é perpendicular a essa reta e do tamanho do músculo que eu estou querendo saber, que eu estou querendo medir. Nesse caso, é este feixe de fibras do peitoral menor. Feito isso, traço uma reta perpendicular às duas que eu havia traçado anteriormente. Então, essas retas amarelas são as primeiras. Eu vou traçar retas perpendiculares a elas aqui e vou colocá-las de outra cor. Vou colocar de azul, igual eu fiz da outra lá. Esse azul não está aparecendo direito, não. Vou colocar uma outra cor aqui. Um laranja que talvez melhore. Venho aqui e faço uma reta perpendicular àquela amarela que está posicionada aqui em cima. Pronto, determinei meu paralelogramo e agora vou traçar o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É uma reta que passa marcando exatamente o ponto oblíquo deste paralelogramo. É essa reta que eu vou desenhar aqui e vou colorir ela de branco. Desenhar não, né? Vou só colocar aqui no caso. E vou colorir ela de branco aqui, ó. Este é o vetor resultante. O que esse vetor resultante me mostra? Que eu tenho um sentido de contração que pode vir aqui, ó, da direita para a esquerda, de maneira oblíqua. É por isso que a reta está apontando para cá. Ou seja, se eu tirasse
As retas do paralelogramo, o que me interessa mais mesmo, é essa reta branca, que me mostra o sentido da contração. Você pode perceber que ela realmente bate, casa com o sentido da fibra do peitoral menor, que faz eu entender que eu posso puxar essa costela para cima. Lembra que eu falei que uma das coisas que o peitoral menor é capaz de fazer é elevação da costela, no caso da inspiração, como eu comentei. Então eu formo o vetor resultante, é isso daqui que a gente estava procurando, né? Estou lembrando um negócio aqui, André, sobre o bíceps braquial, tá na aula de ontem, né? Na aula de ontem eu expliquei o vetor do bíceps braquial. Então, nesse caso aqui, o vetor do peitoral menor. Funcionou agora a internet ainda? Tinha caído aqui de novo. Tá complicado de mexer. Quando você acha que tá bom, volta a ficar ruim. Mas Pois agora é. deu para entender. Pegadinha do malandro. Ô, Anselmo, Oi, só Carol. tira uma dúvida minha. A direção da seta branca, Hum. como que eu vou fazer para defini-la? Só essa dúvida. Na verdade, você pode. É difícil fazer uma definição a partir do paralelogramo. Aí você tem que entender como é que o corpo é capaz de mover. Porque, a princípio, Carol, o corpo poderia fazer os dois movimentos, tanto com a setinha branca apontando para cima, no caso do peitoral menor, ou com a setinha branca apontando para baixo. Qualquer músculo poderia levar em consideração que poderia ter os dois sentidos de contração. E a maioria dos músculos faz isso, tá? Ele é capaz de fazer a contração nos dois sentidos. O exemplo que eu dei ontem do reto abdominal fala justamente sobre isso. Lembra que eu mostrei o abdominal supra, onde eu tenho uma contração que tem uma flexão do tronco e a flexão do quadril? Ela leva em consideração isso, que eu tenho um sentido de contração nos dois caminhos, uma via de mão dupla. Então, na verdade, eu tenho que considerar que eu tenho os dois caminhos, que eu posso fazer as duas coisas, entendeu? Entendi, obrigada. Beleza? Então, como se eu tivesse traçado duas retas, ó, dá para fazer daqui para cima e daqui para baixo. E aí depois você tem que olhar, vamos olhar aqui na conformação da anatomia da pessoa se isso é possível. No caso do bíceps, por exemplo, o bíceps ele poderia, vou colocar na imagem do bíceps que estava lá em cima, a gente tinha feito ontem, esse aqui é o do bíceps. O bíceps, então, ele poderia trazer o antebraço para cima, nesse caso aqui, né? Então, no caso da flexão do cotovelo, ou ele poderia trazer o resto do corpo dele para baixo. Nesse caso aqui, tinha que trazer o ombro dele para baixo. O bíceps é capaz de fazer isso? É capaz de fazer isso. Mas é muito difícil fazer isso. Então, capacidade ele tem. Agora, conseguir fazer é outra coisa. Você manter o seu cotovelo, sua mão no chão, por exemplo. Você vai e mantém a sua mão no chão. E você vai flexionar o cotovelo sem tirar a mão do chão. É possível fazer isso? É possível fazer isso. O bíceps é capaz de fazer? Capacidade até teria, do ponto de vista mecânico. Agora ele tem que puxar uma quantidade de massa muito grande, ele tem que puxar o seu ombro, o seu tronco todo para poder fazer a flexão. Aí acaba que a maioria das pessoas não vai ter força no bíceps suficiente para fazer isso. Mas pelo vetor e pela mecânica, possível é. Tanto é que tem uma galera aí que faz uns movimentos de calistenia lá, tudo, consegue fazer, o pessoal trabalha em circo, que tem muita força, eles fazem movimentos, pô, que parece impossível de fazer. É porque os músculos deles estão atuando nesse sentido, entendeu? Então a gente assume, é bom quando você faz uma análise de vetor, que você considere os dois vetores. Tanto o que pode, no caso do bíceps aqui, puxar o seu braço para cima, o seu antebraço para cima, como aquele que pode puxar o seu tronco para baixo. Ele seria capaz de fazer isso também. Então, na avaliação, por exemplo, eu queria perguntar para você, o legal é que você fizesse essa setinha nos dois sentidos. Tá? Beleza, obrigada. Ok. Vou dar um caso aqui do deltóide. O deltóide é um caso bem específico. São os casos que são mais cabulosos que os outros. Né? Então, o deltóide é um caso mais cabuloso, por exemplo. Alguém que tinha um deltóide lá, né? Aqui o Era exemplo... eu mesma. Era você mesmo, né, Carol? Só que eu dei o deltóide, separei o deltóide de vocês, né?
Eu peguei uma parte do deltoide anterior e outra deltoide posterior. Eu vou traçar aqui o deltoide médio, para a gente entender aqui um pouco sobre isso. Olha só, deixa eu copiar aqui uma seta, só para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. O deltoide ele tem inserção na clavícula, ele tem uma inserção na escápula lá atrás, né? Aqui de frente só dá para eu ver essa inserção da clavícula, vou chegar mais perto aqui. Aí, ó, vai estar maior, está mais perto. E perceba bem nessa imagem aqui, pessoal, como é que é a inserção mais lateral do deltóide. Olha como é que ele faz uma voltinha, tá vendo? Como se fosse um C. E esse negócio desse C dele aqui é que dá um charme para esse deltóide aqui, para o movimento dele. Então, esse C aqui que eu estou querendo mostrar para você aqui, ó. Se eu estivesse fazendo este movimento aqui não está aparecendo muito bem nessa reta que eu estou querendo traçar, não. Teria que ser no pente. Vou lá para o pente para mostrar isso para vocês, fica mais fácil. Ok, aqui vai ser melhor para mostrar para vocês. Vou aumentar aqui, deixar grandão. E colorir aqui. Olha como é que faz essa voltinha. Vou colocar essa voltinha aqui de amarelo. Essa voltinha aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó. Tá vendo? Por que eu estou chamando a atenção para essa voltinha aqui? Porque se eu considerar a fibra do deltoide, eu posso ver que a fibra faz esse sentido aqui, tá vendo? Ela vem assim, ó. Aí ela vem aqui, ela vem aqui, ela vem aqui. Beleza. Só que ela não acaba aqui. Depois de fazer esse sentido, ela vem dessa voltinha para acabar aqui na inserção dela. E ontem, quando eu dei o exemplo do bíceps, eu falei o seguinte, ó, pessoal, o sentido da fibra é muito importante, a gente vai levar em consideração uma porrada de vezes, mas no final das contas, o que manda mesmo é o sentido do tendão. Eu falei isso na aula de ontem, quando eu falei do bíceps, eu dei um exemplo do bíceps com o braço estendido e com o bíceps com o braço flexionado. Então, essa voltinha aqui é uma voltinha importante da gente entender e que vai te dar uma ideia que o deltoide pode fazer os mais diversos movimentos. Vai te ajudar a entender que o deltoide vai te explicar porque o deltoide faz os mais diversos movimentos. Então, tirando aqui o colorido que eu já fiz, para a gente traçar, né? O que a gente precisa fazer agora é fazer os traços, né? Então, aqui a gente já identificou os locais de inserção. Vou considerar aqui a clavícula e o húmero. Vou fazer aqui uma bolinha aqui para identificar as inserções. Vou traçar, né, a nossa reta aqui, vou fazer retinha sem seta mesmo, para fazer um traço aqui, no húmero, nesse lugar da inserção, no sentido do húmero, o húmero aqui, eu estou fazendo essa seta no sentido do húmero, e uma outra seta perpendicular a ela, do tamanho do músculo. Então, eu vou até o final aqui, mais ou menos, onde é o tamanho do músculo. Então, tracei a reta no sentido do osso, onde estava a inserção dele, e tracei a reta no perpendicular a ela do tamanho do músculo que eu estou avaliando. Venho aqui para mudar de cor, para fazer uma reta paralela à reta que está lá embaixo, e completar com uma reta perpendicular à reta do húmero, formando este paralelogramo que eu tanto estou querendo saber. Aí eu venho com o vetor resultante. Né? Então, o vetor resultante seria esse que está sendo traçado obliquamente ao paralelogramo que eu medi. Ou seja, a princípio, o meu deltoide deveria ter este vetor resultante, que poderia fazer este sentido, para cima aqui, né? Fazer um sentido aqui, mas também poderia fazer este sentido para baixo.
Traço aqui um sentido. Então, eu posso trazer, por exemplo, o meu braço para cima, meu húmero para cima, ou meu húmero para baixo. Mas, como eu falei anteriormente, contudo, todavia, entretanto, você pode perceber que neste caso aqui, ó, não bateu muito, né, o sentido da fibra do deltoide com o sentido do vetor resultante. Você concorda comigo? Todas as vezes que a gente fez as medidas, estava batendo mais parecido, né? Nesse caso aqui não está muito parecido, não. Parece que o sentido da fibra está um e o sentido do vetor resultante está outro. Se eu fosse desenhar aqui o sentido da fibra do deltoide, de novo, né? Ele está mais ou menos por aqui. Essa cor que eu peguei é horrível, hein? Aqui, um laranja aqui. Olha lá, o sentido da fibra está aqui e o sentido do vetor está aqui. Tá meio estranho. E aí eu volto a frisar com vocês o seguinte, que a gente tem que pensar no sentido do tendão. Pensando no sentido do tendão, eu tenho que fazer o quê? Vamos lá voltar no sentido do tendão para a gente entender o que a gente pode... Agora eu me embananei aqui nos botões aqui. Aí voltei. Entender isso daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo que eu já mostrei até agora para te mostrar uma segunda possibilidade. Talvez essa possibilidade seja mais próxima da real. Então, vamos lá. Primeira coisa, definir as inserções. Ok, definir as inserções. Eu tinha definido o músculo, defini as inserções. Agora eu vou identificar esta reta que está no sentido do osso, que eu quero entender que está sendo movido, que é o húmero, mas vou trazer a reta perpendicular para o outro lado. Nossa, mas por que para o outro lado? Para eu ver se, nesse sentido, bate com o sentido da fibra, para realmente ver se isso me explica que movimento que é capaz de fazer o deltoide. Então, tracei uma reta perpendicular em um outro sentido. Venho aqui, traço uma reta paralela às outras, né, para formar esse paralelogramo, eu tinha falado anteriormente. Formei o paralelogramo, a partir dele vou traçar uma reta oblíqua dentro desse paralelogramo que cruza ele, formando o vetor resultante. Acabei de fazer isso. E aqui me mostra um vetor resultante que tem este sentido. Me traz este sentido aqui. Agora dá uma olhada. Neste sentido do vetor resultante, comparado com o sentido do tendão. Ver o sentido do tendão, vou tirar a cor toda. Olha lá. Olha o sentido do tendão. Ele está no mesmo sentido do que eu tinha feito aquele vetor resultante. Ou seja, este tipo de análise vai me explicar que o deltoide faz o quê? Ó? Me puxa para cá. Ó. E quando o deltoide me puxa para cá, o que ele faz com o meu húmero? Ele vai afastando o húmero da região do meu corpo. E afastar o húmero do meu corpo quer dizer que o meu húmero vai fazer abdução, que é exatamente o movimento que o deltoide é capaz de fazer. Viu como bateu agora? É a abdução? A abdução. Então ele vai fazer um giro em torno do húmero sobre o ombro, não é? Isso. Ah, então eu fiz certo. Isso eu estou explicando o deltoide médio. Sim, mas eu acho que o que eu fiz, o anterior, eu usei a mesma lógica que você fez aqui. Eu fiz só que aí eu fiz aí o eixo, né? Eu usei o eixo aqui central do ligamento. Uhum. Só que o deltoide, ele tem inserções na clavícula, por exemplo, na região anterior dela, na região posterior dela. Por isso que a gente separa o deltoide em três, né? Em deltoide anterior, deltoide médio e deltoide posterior. Para fazer a análise do deltoide anterior e do deltoide posterior, esta vista lateral não é a melhor. Por que ela não é a melhor? Porque como eu tenho uma inserção na região frontal da clavícula, eu deveria analisar este músculo
com a vista lateral e não a vista frontal, igual a gente fez agora aqui. Porque, por exemplo, o deltoide anterior, o que ele faz é flexão do ombro, não é abdução. O deltoide anterior é capaz de fazer um movimento de plano sagital e não de plano frontal, como esse daqui. Então, nesse caso, eu teria que desenhar o deltoide não nesta vista frontal, como vocês estão vendo. Eu tenho que desenhar o deltoide na vista lateral e aí traçar os vetores resultantes para entender esse movimento. Entendeu, Carol? Eu entendi. Então, na realidade, eu não fiz o anterior, eu fiz o MED. Isso, exatamente. Eu não sabia desse manejo aí, não. Isso, mas essas atividades que eu pedi para vocês fazerem é justamente para vocês entenderem isso. Simplesmente eu pedi para vocês fazerem, eu acho que vocês iam aprender menos. Então, para eu entender um músculo, pessoal, eu tenho que entender qual que é a vista que eu vou fazer a análise. As vistas que eu mostrei para vocês aqui, alguns dos músculos eu tinha mostrado vista anterior, outros músculos eu tinha mostrado vista lateral. Então, a vista que eu estou analisando manda muito. Manda muito não, manda tudo, né? É ela que me mostra exatamente que o músculo pode, ou o músculo é capaz de fazer exatamente. Então, vou pegar uma imagem aqui do deltoide de vista lateral, por exemplo, para mostrar para vocês essa diferença. Vou colocar aqui Vou abrir o outro aqui no Paint. Coloquei uma imagem agora da vista lateral. Que era a vista que eu teria que analisar o deltoide anterior, por exemplo. Então, vamos traçar as retas aqui, né? Achei minha forma. Marco, nós temos que marcar primeiro as inserções, né? Então, tem uma inserção aqui. Vou colocar de amarelo, então não vai aparecer. E, na verdade, tudo isso daqui, ó, que eu vou ter que colorir, ó, tudo aqui é inserção. Estou passando o amarelinho aqui, tá vendo? Tudo aqui eu estou considerando como pontos de inserção. Desenhando de amarelo de um lado para o outro aqui. No caso do deltoide anterior, aí eu vou chamar atenção para o sentido da fibra, que aqui dá para ver bem o sentido da fibra do deltoide, né? Vou aumentar um pouco esta imagem. Chamando atenção para vocês que eu tenho uma fibra vindo para cá, outra... Vou parar aqui na inserção. Foi. Outra vindo para cá, outra vindo para cá, outras vindo para cá. E parece um leque, tá vendo? O deltoide ele parece um leque. Assim como o trapézio que a gente fez ontem também parece um leque. Que dá para ele a capacidade de fazer movimento em planos e eixos diferentes. Aí, ó, tá vendo? Dá mais ou menos esse sentido de fibra aqui do deltoide. Que a gente pode separar em compartimentos, né? Então, vou tirar aqui os sentidos, para a gente separar nesses compartimentos, de acordo com o sentido da fibra. Eu teria aqui essa região do deltoide posterior e essa região do deltoide anterior aqui. Então, essa região que eu estou desenhando, colorindo aqui de amarelo o deltoide posterior. Aqui eu estou colorindo de amarelo a região do deltoide anterior. E aqui no meio ficou o deltoide médio. Como eles têm sentidos de fibras diferentes, eu tenho que analisar em paralelogramos diferentes, porque isso vai me dar vetores diferentes. Se dá vetor diferente, é capaz de mover de formas diferentes. Essa é a ideia básica que a gente tem que partir. Se me dá um vetor diferente, é porque esse músculo move de maneira diferente. Ou seja, eu posso movimentar ele em direções diferentes. Eu tinha mostrado uma direção antes, na abdução, e agora eu posso entender porque ele faz, por exemplo, flexão. Então vamos lá, já está desenhado aqui as inserções. Vamos fazer as retas, né? Vou considerar, pessoal, vamos demarcar melhor aqui para a gente entender o que é o músculo que a gente está querendo analisar. É daqui para cá, ó.
Ficar mais retinho, né? Então, essa região aqui é que eu estou querendo saber. Ó. Qual que é o vetor dela? Que é o deltoide anterior. Tudo bem, vamos lá. Vamos tentar entender o que é esse vetor do deltoide anterior. Traço, vou colocar outra cor. Vou colocar uma cor cinza, se vai aparecer. Traço uma reta a partir do osso que vai ser movido. O húmero está aqui, né? Então, vou traçar uma reta do húmero aqui, ó. Tracei uma reta do húmero. Essa reta cinza é o sentido do osso. O osso está aqui, ó. Reta do húmero. Traço uma reta perpendicular a ela do tamanho do músculo. O deltoide acaba aqui, então eu vou vir com essa reta até aqui. Agora eu vou fechar o paralelogramo para a gente ter a conformação aqui completa, uma reta paralela à outra, né? Acho que até aqui vocês estejam entendendo que para fechar o paralelogramo basta eu fazer retas paralelas àquelas que eu desenhei anteriormente. E para entender o vetor resultante deste músculo, eu venho aqui e traço uma reta oblíqua dentro do paralelogramo e acho aqui o vetor. Se eu traçar o vetor com esse sentido, eu vou entender o quê? Que esse músculo é capaz de trazer o meu osso neste sentido. Nesse sentido aqui, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quando o meu osso do húmero move da esquerda para a direita, de baixo para cima, ele faz flexão, ele vem para frente, ele levanta aqui, ó. Que é esse movimento que a gente tem de levantar o braço na sua frente aqui. Ou seja, o deltoide anterior é capaz de fazer este movimento de flexão do ombro. Aí eu consigo entender por que ele faz isso. Beleza? Deu para entender por que saiu aquele vetor ali do deltoide, pessoal? Agora funcionou toda a explicação, André? Então tá bom. A internet ajudou agora. Desvio do bíceps femoral. Pessoal, alguém não entendeu esse deltoide? Pode perguntar, tá, gente? Se vocês não perguntar, não vou saber que vocês não estão entendendo. Para mim, tá todo mundo entendendo. Partindo desse pressuposto que ninguém fala nada, tá tudo lindo, maravilhoso, fantástico. Agora, se você não estiver entendendo, você pode falar. Não entendi não, Sandra. Explica de novo. Entendi, Anselmo, entendi. Obrigado, Carol. De nada. Se alguém entendeu, pode falar. Eu tô aqui para explicar mesmo. Nem se for para explicar 350 vezes aqui, eu explico, não tem problema. Só que eu preciso desse feedback de vocês aí. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que se você não entendeu até agora, quer dizer que você não estou entendendo nada, não quer dizer nada isso. Quer dizer que eu posso estar explicando de uma maneira que não seja melhor para você. E aí você tem que me falar. Eu não vou conseguir adivinhar, ainda mais com câmera fechada, porque na sala eu não consigo ver a cara de vocês. Aí eu consigo, essa cara aí é de quem não está entendendo. Aí eu vou lá e explico de novo. Como aqui eu só vejo a foto de vocês e vocês estão sempre sorrindo para mim, eu entendo que vocês estão entendendo tudo. Uma foto mais bonita que a outra, tem um sorriso mais bonito que o outro. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês estão entendendo. Vocês me ajudem a ajudar vocês a entender esse ponto aqui da contração, porque esse aqui é um ponto importante para entender movimentação, né? Para entender contração muscular. Anselmo. Oi, André. Essa questão do vetor resultante, igual esse exemplo do deltoide anterior, ele está sendo mais fácil porque praticamente uma origem só. Porque por isso que eu estou pedindo do bíceps femoral. No caso, ele vai ter dois fatores resultantes? Dois vetores, no caso. Eu posso fazer análise dos dois vetores resultantes, André. Ou eu posso escolher uma das origens, o bíceps é bíceps porque tem duas origens, aí eu posso escolher uma dessas origens e traçar essa reta, traçar esse vetor resultante. E realmente, no caso do bíceps, eu vou ter dois vetores resultantes, pelo menos, porque eu tenho duas origens.
daria mais trabalho. Mas se você tivesse feito uma só, estaria de bom tamanho. Já tem uma imagem aqui, ó, com o bíceps, mostrando uma origem do bíceps em vez das duas. Olha lá. Tem uma origem, uma inserção. Então eu posso fazer análise a partir dessa origem, que é essa origem que está chegando lá na tuberosidade do isquio, tuberosidade isquiática do quadril. E aí eu posso traçar essa reta para saber o sentido da contração a partir daqui. Então, a primeira coisa que eu faço é identifico o músculo. Já identifiquei. Beleza? Aí eu identifico as inserções. Tem uma aqui, tem uma aqui. Certo? Venho para as retas. Pô, mas qual que é o osso que eu estou querendo saber que move aqui? O osso que está movendo é esse aqui, ó. Ou é esse aqui de baixo, ou é esse aqui de cima. É um desses dois. Mas como é que eu vou descobrir isso? Vou traçar os vetores e vou ver o que é possível de fazer. Vou considerar aqui os ossos da perna. Então, vou traçar uma reta no sentido do osso da perna, do osso da tíbia. Então, o sentido da tíbia está aqui, ó. Ah, mas a tíbia está aqui, ó. Eu sei que a tíbia está aqui, eu concordo com você. Só que eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo fazer o sentido da tíbia partindo da inserção que eu quero analisar. É por isso que eu tracei uma reta aqui na direita e não tracei uma reta aqui na esquerda. Mas até o mesmo sentido, concorda comigo? Mesmo sentido da tíbia. Vou fazer esse sentido da tíbia até o tamanho do músculo que eu estava querendo analisar lá. Cheguei nele. Faço agora uma reta perpendicular a ela, do tamanho do músculo que eu quero analisar. Agora fecho o paralelogramo com uma reta perpendicular, uma reta paralela a cada uma daquelas que eu já tinha traçado anteriormente. Beleza? Fiz o paralelogramo e vou entender. Pô, mas dá certinho aqui, ó. Aí, ó. Ou ele faz isso, ou ele faz isso. Quer dizer, ou ele traz a minha perna nesse sentido da direita para a esquerda, obliquamente, de baixo para cima, ou ele traz o meu quadril da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, trazendo de cima para baixo. Então, ou tem movimentação do quadril, ou tem movimentação aqui da tíbia e da fíbula em conjunto. No caso do bíceps femoral, ele é capaz de fazer as duas coisas, mas ele é mais forte o quê? Ele é mais forte fazendo o movimento da tíbia, que é a flexão do joelho. Na hora que você flexiona o joelho, a tíbia move no espaço, ela vem para cima e para baixo. A sua perna vem para cima e para baixo, quando o seu joelho flexiona. Então, isso é um vetor possível nesse sentido, para cima, de baixo para cima. Ok? Mais um exemplo aí usando o Agora bíceps. sim eu entendi, professor. Eu estava com dúvida em questão do desenho em si e porque ele tem duas origens, né? Eu fiquei, será que eu faço de dois? Será que eu não faço? Acabei não fazendo nenhuma. Escolhe uma e faz. Essa atividade é para vocês exercitarem, né? Numa avaliação, por exemplo, eu vou deixar o músculo desenhado lá, né? Então, já vai ter definido as origens dele. Você pode escolher uma das origens para fazer a avaliação e assim a gente faz separadamente mesmo, para entender melhor. Ok. Emi Fernando tinha colocado que tinha entendido aqui também. Muito bem. Então, pessoal, tirando a partir dessas dúvidas aí, a gente fecha aqui a ideia do paralelogramo, tá? Aí vocês mandaram uma atividade lá, baseada nessas explicações que eu dei, vocês podem ter mais ideia aí para saber o de vocês está certo, se está errado. Depois eu mando a correção lá também. Mas eu vou seguir com o conteúdo, para a gente também não ficar preso numa coisa só e a gente ir avançando e também fazer vocês entenderem por que eu estou pedindo vocês desenharem músculo, entender vetor, tudo mais.
Vamos lá, no caso do bíceps femoral ou dos isquiosurais diretamente, né? A gente viu que ele faz flexão do joelho, certo? E aí, quando eu vou fazer uma análise cinesiológica de um movimento, ou de um movimento monoarticular, é mais fácil. É mais fácil fazer uma análise desse movimento que está acontecendo aqui. Esse movimento é a flexão do joelho, tem só uma articulação movimentando. E aí, para eu responder as perguntas que eu tenho para entender a análise cinesiológica desse movimento, é bem mais simples. Quais são as perguntas que eu tenho que responder para uma análise cinesiológica de um movimento? Primeiro, é qual plano que o movimento está acontecendo. Nesse caso aqui, é um movimento de plano sagital. A flexão e a extensão são movimentos de plano sagital. Qual que é o eixo que está acontecendo? O movimento de plano sagital segue um eixo lateral. Qual que é o nome desse movimento? Nesse caso aqui, o movimento osteocinemático, né? É uma flexão de joelho. O joelho está flexionando. Quais são os músculos que são capazes de fazer isso? São os isquiosurais. O bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. E aí, quais são as inserções musculares deles? Aí eu teria que ir em cada um deles para ver lá que todos têm as suas inserções na tuberosidade isquiática do quadril e que vão em direção à fíbula lá e à tíbia na sua perna. Então, eles têm inserções proximais e distais nesses dois ossos, quadril, tíbia e fíbula. E aí a gente tem uma ideia do que está acontecendo naquele movimento. Isso é fazer uma análise cinesiológica. Então, se alguém perguntar para você assim, o movimento está acontecendo ali. A moça está dobrando o joelho. Realmente, a moça está dobrando o joelho. Se você fosse uma pessoa leiga, se você fosse uma pessoa que não está estudando educação física, você poderia dar essa resposta para ele. Está dobrando o joelho. Mas como não é, né? Como você é um estudante de educação física, futuro profissional de educação física, você pode falar o quê? É uma flexão de joelho. Primeira coisa, você não vai falar dobrar o joelho. Você vai falar flexionar esse joelho, tá? O que seria a ação muscular, André? Quais músculos são acionados para fazer esse movimento? No caso da flexão de joelho, são todos os isquiosurais, tá? Que aí é esse caso aqui da flexão. Acabei confundindo com outra coisa e coloquei nome dos movimentos, tá? Nome do movimento, nesse caso, ele está lá em cima, né? Que é a flexão de joelho. Mas, como eu disse, fazer a análise de um músculo isolado não é difícil, ou pelo menos é menos complicado. Quando eu vou fazer a análise de um exercício multiarticular, ou que tem vários movimentos, aí a coisa complica um pouquinho mais. Então, estou dando um exemplo aí para vocês de um exercício comum, geralmente nomeado de recuo. Algumas pessoas chamam ele de afundo alternado. Aí, nomenclatura de exercício tem diversas, né? Então, eu vou chamar ele de recuo, onde a pessoa faz o afundo trazendo um movimento para trás. E aí eu tenho que responder a estas perguntas que estão aí no quadro para a gente poder entender que movimento que está acontecendo. Aí você tem que me ajudar. Vamos me ajudar aí a fazer essa análise cinesiológica desse exercício que é multiarticular. Primeiro, quero saber em qual plano esse movimento está acontecendo, pessoal. Qual plano de movimento esses movimentos estão acontecendo, né? Tem mais de um. Sagital, isso mesmo, Gisele. Todos os movimentos que estão acontecendo aí, pessoal, são movimentos de plano sagital. Ok? Todos eles. E são diversos. E para todos os planos sagitais, o eixo será sempre o mesmo. Que o eixo plano sagital sempre é o eixo lateral. E agora eu quero saber quais são o nome dos movimentos que estão acontecendo ali. Quais movimentos estão acontecendo? Tem que levar em consideração todos eles, tá, pessoal? Então, quais são os movimentos que vocês estão vendo esse praticante fazer o exercício aí? Ok, flexão de quadril é uma. Flexão de joelho. André e Elisé colocaram juntas. Flexão de joelho. É verdade, tem flexão de joelho.
Extensão de quadril, tem um momento que ele faz a extensão do quadril também. Ok. O que mais, pessoal? Olhem todas as articulações. Flexão de cotovelo, bem visto aí, Eric. Cotovelo flexiona, beleza. O que mais? Tem mais coisa acontecendo. Dorsiflexão, bem visto aí, Gisele. O tornozelo dele, na hora que ele apoia no chão, né, Gabriela? Isso mesmo, na hora que ele apoia no chão o tornozelo, ele faz dorsiflexão do tornozelo. Exatamente. Beleza. Aí o que a gente tem que definir melhor, pessoal, porque, por exemplo, a Gisele falou flexão de joelho, o André falou flexão de joelho, e depois a André colocou extensão, desculpa, do joelho não, do quadril, né? A Gisele tinha colocado flexão do quadril e a André tinha colocado extensão do quadril. Acontecem esses dois movimentos? Sim, acontecem esses dois movimentos. Mas na hora que a gente vai fazer uma análise kinesiológica, a gente costuma dar mais atenção para a fase concêntrica deste movimento. O que é a fase concêntrica de um movimento? É quando eu tenho a ação muscular acontecendo mesmo, né? A ação agonista para aquele movimento acontecer. No caso desse exercício, pessoal, a fase concêntrica é na hora que o praticante está subindo, tá? Então, na hora que o praticante está subindo é a fase concêntrica, na hora que ele está fazendo força realmente, está fazendo ativação muscular ali para ter o movimento acontecendo. E a fase excêntrica é na hora que o praticante está descendo. Então, a gente pode dividir isso. O que ele está fazendo na fase concêntrica, quando está subindo, e o que ele está fazendo na fase excêntrica, na hora que ele está descendo. É essa análise que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou abrir aqui um arquivo do lado, para a gente definir isso melhor, fase concêntrica e fase excêntrica deste movimento. Para isso eu vou compartilhar minha tela inteira. Vou limpar esse aqui. Ok. Vai dar para ver o praticante fazendo o exercício. Vai dar para eu escrever aqui e vai dar para ver vocês no chat conversando comigo. Vamos lá, vou colocar aqui um texto para a gente definir. Na fase concêntrica, quais movimentos estão acontecendo? Com C maiúsculo aqui. Me ajuda aí, pessoal. Fase concêntrica, na hora que o praticante está subindo, quais movimentos estão acontecendo? Na hora que ele está subindo, o que está acontecendo? Ok. Extensão do joelho, dos joelhos, né? Os dois joelhos estendendo na hora de subir. O joelho está esticando. O joelho esticando é extensão de joelho. Para subir, ele faz isso. Extensão de joelho, extensão de cotovelo. Ok? Deixa eu diminuir isso aqui que está muito grande. Aí. Extensão de joelho, extensão de cotovelo, extensão de quadril. O quadril dele também está estendendo. Vocês vão perceber, pessoal, que eu vou colocar em ordem aqui, que é uma coisa que eu quero que vocês se atentem. Comecem de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso vai ajudar vocês a fazer a análise. Então, olha primeiro ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Qual a articulação que ficou faltando eu analisar aí, pensando
de cima para baixo aqui, né? Cotovelo primeiro. Tornozelo? Tornozelo. O que o tornozelo faz na hora que o praticante está subindo, ele está voltando para a posição inicial? Flexão plantar. Vou colocar aqui flexão plantar, tanto faz. Exatamente. Então aqui eu tenho os movimentos da fase concêntrica. Extensão de cotovelo, extensão de quadril, extensão de joelho e planche-flexão. Definir o nome dos movimentos. Aí eu tenho que definir o que agora? Quem faz o quê? Quem faz extensão de cotovelo, quem faz extensão de quadril, quem faz extensão de joelho e quem faz planche-flexão, para eu saber quais músculos estariam movimentando neste exercício. Tá? Quem lembra para mim quem faz extensão de cotovelo? Isso é tríceps. Quem faz extensão do quadril? Pode ser um só aí para ficar mais simples para a gente falar aqui. Quem faz o quê? Cortou aqui para mim. Extensão de quadril. Não é pessoas. O bíceps femoral ajuda, mas não é o principal, né? Tem um É o músculo principal. quadríceps. Não, não é. Extensão do É o quadril. glúteos, né não? É o glúteo, muito bem. O máximo. Vou colocar o glúteo máximo aqui. Beleza. Extensão de joelho. Aí vocês já tinham falado aí, o quadríceps. Quadríceps. Ah, Sam, sem graça. Foi mal, né? Carol, foi mal. Planche-flexão, quem faz? Gastrocnêmio? Isso. Gastrocnêmios. Tudo bem, então posso pensar que todos esses músculos estariam envolvidos no movimento. Agora, ó, volta e olha para o movimento. Você acha realmente que todos esses músculos fazem força na hora que você sobe? Por exemplo, esse praticante está fazendo força para estender o cotovelo mesmo? Ele está fazendo extensão de cotovelo, concordo com vocês. Ele está fazendo extensão de cotovelo para fazer força para fazer isso? Ou ele está só Parece que soltando? ele faz mais quando flexiona, né, no caso. E como ele está vencendo, como não tem peso, né? Exatamente, Fernando. Ele está deixando a gravidade para levar o braço dele. Então, na verdade, ele está vencendo a gravidade na flexão de cotovelo e não na extensão de cotovelo. Então, apesar dele realmente estar fazendo extensão de cotovelo, isso está acontecendo na fase concêntrica desse movimento, por ele não estar vencendo nenhuma resistência, deixando a gravidade ajudar, então eu não posso considerar que eu tenho ali uma ação muscular do tríceps na fase concêntrica. Se ele estivesse puxando um peso para baixo, aí sim eu poderia colocar que ele estaria fazendo flexão, extensão de cotovelo. Já na fase excêntrica, vamos começar aqui na fase excêntrica, vamos fazer um paralelo aqui para a gente entender quais movimentos estão acontecendo na fase excêntrica. Me ajuda aí. Na hora que ele está descendo lá. Flexão do joelho. Isso, flexão do joelho é uma, ou dos dois joelhos no caso. Flexão dos cotovelos. Exato. Depois lá. Aí tem dorsiflexão. Quadril também. Quadril. Cortou aí, Jefferson. Não consegui te escutar direito, não. A internet tá bem ruim, eu disse flexão do quadril. Isso, flexão do quadril. Agora eu consegui te escutar. E quadril é difícil aí. E a dorsiflexão que a gente comentou anteriormente. Ok? Quem faz flexão de cotovelo? Tá chique inglês aí, Fernando. É o bíceps, né?
É o bíceps braquial. Bíceps braquial e braquial são os músculos que fazem flexão de cotovelo. Flexão de quadril. Tem o glúteo, Não, o glúteo não faz flexão de quadril, não. quadríceps. O quadríceps tem um músculo do quadríceps só que faz flexão de quadril. É vasto alguma coisa. Eu acho que é o medial. Ou é o Não é lateral? vasto. Não é vasto, Não? porque os vastos não atravessam o quadril. O vasto, ele termina no fêmur. Ele é do fêmur até a tíbia. Tem um músculo que atravessa o quadril do quadríceps, um só. O psoas é um deles, mas não é o músculo do quadríceps, mas o psoas faz flexão do quadril. Tá certo. O reto femoral, isso aí, Matheus. O reto femoral é o único músculo do quadríceps que atravessa o quadril. É por isso que ele é capaz de mover o quadril. Os vastos não. Todo vasto começa no fêmur e termina na tíbia. Se ele não atravessa o quadril, começa no fêmur, ele não pode mover o quadril. Essa é uma regra, tá, pessoal? O músculo só move a articulação que ele cruza. No caso do psoas, isso acontece. Flexão de joelho. Eu tinha falado antes, né? Isquiosurais, eu falei dos isolados. E dorsiflexão, quem faz? Músculo que faz dorsiflexão? É o tibiotássico? Não. Tem um nome parecido com esse aí, mas não tem este nome. É tibial, mas não é tibiotarso. Medial anterior? Isso. Isquiotibiais? Não, tibial anterior. O isquiotibial é o mesmo que os isquiosurais, são os posteriores de coxa. Tá? Obrigada. Nesse caso aqui é o tibial anterior. Vou ver o movimento aqui para ver se ele está fazendo isso mesmo, né? A flexão do cotovelo está acontecendo? Tem força aí do bíceps braquial? Sim ou não? Tem, né, ué? Agora pensa comigo, pessoal. Eu falei para vocês que a fase concêntrica, a fase excêntrica desse movimento aí é na hora que a pessoa está descendo, na hora que o praticante está descendo, certo? Mas vocês acham que a fase excêntrica do cotovelo aí, da flexão de cotovelo, ela é realmente na hora que o praticante está descendo a perna ali? Ou será que ele está fazendo fase excêntrica num membro e fase concêntrica no outro membro? Na verdade, a força concêntrica vai ser o oposto do quando ele está fazendo o movimento do quadril para baixo, do afundo. Afundo mesmo? O que você falou que é? É, afundo, recuo, Afundo, aí depende do nome, né? porque ele vai ter uma ativação muscular muito maior quando ele está levantando, que seria tecnicamente a fase concêntrica do outro, né? Isso, Não? exatamente. Ele tem, ó. Então, para chamar a atenção, pessoal, a fase concêntrica do movimento do membro inferior, do afundo, é na hora que o praticante está levantando. Na hora que ele está levantando ali, ó, ele está fazendo fase concêntrica com o membro inferior. Mas o membro superior, ele está fazendo o contrário. A fase concêntrica do membro superior, do bíceps ali, do cotovelo, ele está fazendo quando a perna dele está descendo. Então, esse movimento ele tem fase concêntrica do membro superior em um momento e uma fase concêntrica do membro inferior em outro momento. Então, exercícios como esses assim tornam a análise kinesiológica mais complexa. É por isso que eu estou chamando a atenção para esse tipo de movimento aqui, que é um exercício que é comum pessoas fazerem, se movimentarem e tal. Treinamento funcional, né? Coloca esse nome aí, vai fazer o exercício assim. Só para chamar a atenção para vocês para isso. Eu vou fazer a análise da fase concêntrica aqui. Na verdade, eu teria que colocar aqui em cima a flexão de cotovelo.
Levando em consideração que, para o cotovelo, a fase concêntrica acontece na hora que ele desce aqui, ó, tá vendo? Na hora que a perna dele desce, o cotovelo dele flexiona. Aqui é a fase concêntrica do cotovelo. Mas esse movimento aqui, ó, é o movimento que está relacionado com a fase excêntrica da perna. Então, vou dar um print aqui dessa imagem. Deixa eu aumentar aqui minha tela, senão eu vou tampar meu escrito. Aí, ó. Esse momento aqui, ó. Agora eu volto para cá e mostro a tela inteira aqui. Então, esse momento que ele está aqui, ó, ele tem fase excêntrica do membro inferior e fase concêntrica do membro superior. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no movimento, para depois a gente interpretar a musculatura ali que está sendo acionada naquele exercício. Ah, mas para que serve esse exercício? Na verdade, no fundo, é isso que eu estou querendo responder. É para que serve esse exercício? Quais são os músculos que são acionados nesse exercício? No fundo, na análise cinesiológica, ela vai me dar essa informação. O que está acontecendo ali? Quais músculos são atuantes? Então, no caso da fase concêntrica, que é a fase que a gente considera que realmente tem ação muscular, esse exercício seria para quê? Esse exercício seria para o bíceps braquial, para o glúteo máximo, para o quadríceps e para os gastrocnêmios. Considerando que na fase excêntrica eu tenho a força sendo gerada realmente, né? Enquanto eu teria que fazer uma força de frenagem na fase excêntrica do ilho psoas, do reto femoral, do isquiosural e do tibial anterior. Então, poderia ter a ação desses músculos, mas de maneira excêntrica. Aí, de maneira concêntrica, eu teria a ação desses músculos para cima. E esse tipo de análise, se você conseguir desenvolver esse tipo de análise, você consegue interpretar qualquer movimento, qualquer pessoa te pergunte, mesmo sem você nunca ter visto aquele exercício acontecer antes. Que é muito comum a pessoa chegar para a gente, colocar um vídeo na internet, por exemplo, e falar assim, professor, para que serve isso aqui? E você nunca viu um exercício desse na sua vida. Por exemplo, pode ser um exercício assim. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas você para e pensa, pô, eu nunca vi o exercício, mas eu entendo de movimento. E eu posso te falar o quê? Que ele está fazendo flexão de joelho, flexão de quadril, flexão de cotovelo, plantiflexão, dorsiflexão. Eu posso te falar que ele está fazendo isso. E a partir dessa análise, eu sei, por exemplo, que quem faz flexão de cotovelo é o bíceps braquial. Eu sei que quem faz extensão de quadril é o glúteo. Eu sei que quem faz extensão de joelho é o quadríceps. Eu sei que quem faz plantiflexão é o gastrocnêmio. Isso eu sei. Então, se ele está fazendo tudo isso nesse movimento, esses músculos têm que estar ativos. Senão o movimento não aconteceria. Então, eu posso te afirmar, sem nunca ter visto esse exercício, que esse exercício serve para o bíceps, para o glúteo, para o quadríceps e para o gastrocnêmio. Por que eu sei isso? Porque eu fiz a análise cinesiológica deste movimento. Identifiquei quais movimentos estavam acontecendo. Identifiquei, a partir dos movimentos, quais músculos que são atuantes naquele movimento. E aí eu posso explicar para a pessoa aquele movimento, o que é esse movimento, por que está acontecendo. Por que a flexão de cotovelo é concêntrica, Fernanda? Porque para vencer a resistência, que é a gravidade, eu estou fazendo força no meu bíceps para poder fazer isso, né? A gente conversou sobre isso. Eu estou fazendo força no bíceps para vencer a gravidade. Quando eu faço força, é o movimento da fase concêntrica. Quando eu faço força para vencer uma resistência, eu estou gerando o movimento da fase concêntrica. O torque que gera força, ele é contrário ao torque da resistência. A resistência me joga para baixo. Eu quero jogar para cima. Estou fazendo contra a resistência. Isso é o movimento da fase concêntrica. Ok? É por isso que eu falo que a flexão de cotovelo é concêntrica e os outros movimentos da flexão são excêntricas. Tá?
Pessoal, deu para entender com relação a essa análise que eu fiz desse exercício, por que eu cheguei nesse quadro aí do lado, por que eu cheguei nesse quadro da flexão do cotovelo, da extensão de quadril, da extensão de joelho e da plantiflexão? Deu, né? Se alguém não entendeu, me avisa aí. Ó, a Fernanda mostrar por que a flexão de cotovelo é concêntrica aí. Quer dizer que não está claro para ela isso. Pode ser que não tenha alguma coisa que não esteja claro para algum de vocês aí. Ou que esteja claro como a luz das trevas, né? Tudo certo? Bem, já que vocês estão sorrindo na foto para mim, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Atividade para a próxima segunda-feira, né? Para o nosso próximo encontro de segunda-feira. Considere o jogador de futebol que vai bater o pênalti, né? Que vai cobrar o pênalti e bater na gaveta. Ela bateu bonito, hein, rapaz? Bateu categoria, né? Eu quero saber, nesse movimento do chute no futebol, nesse movimento do chute deste jogador aí, na hora que ele está chutando lá, ó, quais movimentos estão acontecendo, em quais planos, em quais eixos, quais são os músculos que estão sendo acionados e quais são as inserções de cada um desses músculos. Esta é a dúvida que não quer calar para a próxima aula. Nada tão ruim que não possa piorar, como diria Fernando aí. Então eu quero saber, pessoal, na hora do chute, olha o jogador de futebol na hora que ele está chutando lá, o que ele está fazendo para chutar aquela bola. Tem movimento de perna direita, de perna esquerda, de quadril, tem movimento de joelho, tem movimento de ombro, tem movimento de cotovelo. Quais são os movimentos que estão acontecendo aí? Vou até deixar um pouco maior aqui na imagem, para vocês... Fugiu aqui a imagem, cadê ela? Está aqui. Para deixar gravando, que depois vocês podem acessar a gravação e analisar o movimento, né? Aí, ó. Deixa eu trazer essa imagem para frente aqui para não aparecer o escrito. Olha lá. Então você pega essa parte da filmagem da nossa aula aí, fica olhando para ela e fica olhando esse jogador. Ah, você não tem como comparar? Não. Aí eu vou te falar o seguinte. Para fazer a análise cinesiológica, a gente tem que buscar analisar a imagem. Você pode parar aí no momento que você quer analisar. Pode dar uma parada no vídeo agora, aí na hora que ele está chutando. Você está vendo o vídeo de novo agora, né? Então dá uma parada na hora que ele está chutando aí e verifica quais são os movimentos que estão acontecendo para ele chutar a bola e bater a bola na gaveta aí, lá no ângulo do goleirão. É essa atividade que vocês terão que fazer para a próxima segunda-feira, para a gente entender ainda mais sobre ação muscular. Não é para nós chutar a bola, não, né, Anselmo? É uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso não, Fernanda. É uma boa ideia. Faz o chute lá, mexe na gaveta também. Mas tem que chutar na gaveta igual o cara lá, tá? Não pode chutar para fora, não. Beleza, pessoal. Com esta missão, deixo vocês aí hoje desejando uma boa semana para todo mundo. Que a gente se encontre na próxima segunda-feira para desvendar este mistério do chute deste jogador. Ô, Anselmo, Manda, Thiago. travou um pouquinho aqui, no caso dessa análise aí, só na hora que o atleta chega para chutar ou desde o deslocamento dele? Não, na hora do chute. O que ele está fazendo para chutar? Ah, tá. Então, beleza. Beleza? Valeu. Porque isso ia dar um trabalho danado. Você vê toda hora, né? Todos os passos que ele vai dar, né? Ainda bem que é só o chute, né? Não, vamos interpretar o chute, que é a hora que a gente está mais querendo saber mesmo. O que ele faz para chutar a bola, né? A análise fisiológica tem que falar isso. O que ele faz para chutar a bola? Essa é a pergunta. Beleza? Valeu, pessoal. Uma boa noite para todo mundo aí. Se cuidem bem. Boa noite, Anselmo. Até segunda. Boa noite, André. Até segunda. Boa noite, Anselmo. É só para analisar mesmo.